Quantas vezes nós não agimos de maneira precipitada? Agimos na hora errada, da maneira errada. Nós somos precipitados no agir, precipitados no falar, precipitados em tomar decisões, e aí as consequências são aquelas que nós muito bem conhecemos. Muitas vezes nós falamos tarde demais e da maneira errada, ou outras vezes nós falamos cedo demais, nos precipitamos e ainda da maneira errada. Hoje nós vamos falar com Salomão à luz de Eclesiastes capítulo 8, versos de 1 a 6, sobre o tema no jeito certo e na hora certa. Como a palavra de Deus nos instrui da importância de saber o momento certo e a hora certa. Vamos lá, este é o nosso A Vida Além do Sol, Meditações em Eclesiastes. Eu sou o pastor Marcos, compartilhe esta mensagem, curta aí se você gostou do conteúdo, espalhe a palavra de Deus. E se você quiser também receber vídeos de estudos bíblicos em série, também curta aí a página da nossa igreja e siga a página da Igreja Presbiteriana de Varginha. Também temos aí os nossos cultos online, domingo 9 da manhã e às 19 horas. Vamos lá, que Deus nos abençoe. E acompanhe aí a leitura do texto bíblico. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Bom, em primeiro lugar, o primeiro verso aí, a palavra de Deus nos ensina que para agirmos na hora certa e do jeito certo, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, nós precisamos buscar agir com sabedoria. Observe aí que Salomão começa com duas perguntas. Quem afinal é sábio? Quem compreende? Quem consegue interpretar as coisas? Salomão faz esta pergunta para nós, para nossa reflexão pessoal. Quem é sábio, afinal de contas? Existe alguém sábio? O que é viver com sabedoria? O que é ser sábio? Será que nós podemos compreender as coisas, entender, interpretar? Salomão, logo mais em seguida, vai dizer que é possível. Inclusive, no livro, ele nos chama a sabedoria. Ele também escreveu Provérbios, que é um livro de sabedoria. Claro que a sabedoria é possível, Deus é quem nos dá. E na Bíblia como um todo, nós somos informados sobre isso e exortados a buscarmos a sabedoria de Deus. Mas por outro lado, também ninguém pode se dizer dono da verdade, que sabe exatamente sobre tudo. Salomão já disse, por exemplo, no capítulo 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas sem que esse possa descobrir todas as coisas que Deus fez, desde o início até o fim. Então nós podemos conhecer a verdade, mas jamais de forma ilimitada, jamais de forma plena. Por quê? Porque nós somos criaturas, nós somos limitados, tanto intelectualmente, na nossa constituição, nas nossas faculdades intelectuais como criatura, como também por causa dos efeitos da queda. Mas ainda na glória, nós jamais vamos compreender todas as coisas, porque senão nós seríamos deuses, não é verdade? Nós ocuparíamos o lugar de Deus. Aliás, a primeira vez em que o homem quis ser conhecedor do bem e do mal, você se lembra muito bem do que aconteceu. Se você não se lembra, vai em Gênesis, capítulo de número 3. Então, quem é sábio? Salomão não está dizendo que não exista nenhum sábio ou que seja impossível ser sábio. Ele está levando o nosso coração à reflexão. Salomão vai dizer ainda algo muito importante, que a sabedoria do homem faz reluzir o rosto e também amolece um coração duro. Do que Salomão está falando? Pelos versos seguintes você vai perceber aí que está falando no sentido de um relacionamento entre um servo e o rei, entre alguém submisso e alguém que está num lugar de hierarquia, de autoridade. Salomão está falando acerca de encontrar favor dos homens, ele está falando dessa relação entre a autoridade e aqueles que estão subordinados a esta autoridade. Aqui no caso o rei, pois Salomão vivia em um período de monarquia.
tanto ali em Israel como também nas nações vizinhas. Mas nós temos vários outros modelos de reino, de política, de governo, de um país, de um estado. Mas Salomão, falando dentro da sua realidade, ele fala de como seria sábio se portar diante do rei, pleiteando uma causa, pleiteando ali um favor, pleiteando algum julgamento, alguma situação. Isso nós podemos aplicar para a nossa vida, este princípio, conversando com a autoridade, lidando na esfera pública, ou sendo em qualquer outro relacionamento, seja dentro da igreja, seja em família, seja no relacionamento social com os nossos amigos. Nós precisamos aplicar aqui estes princípios da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que aparentemente parece impossível aos olhos humanos, talvez um servo ali pleiteando uma causa diante de um rei todo-poderoso, soberano, absoluto. Qual é a chance daquele servo conseguir um favor, conseguir mudar a opinião do rei, conseguir fazer que o coração do rei se amoleça, com que o coração daquela autoridade seja quebrantada? Talvez humanamente falando fosse impossível, mas Salomão está dizendo para nós: a sabedoria é essencial, a sabedoria é muito importante, porque a sabedoria faz o rosto resplandecer. E a ideia de rosto resplandecer você encontra na Bíblia como um todo. Por exemplo, quando Deus esconde o rosto do seu povo, significa a sua desaprovação da conduta do povo, do seu pecado. Quando Deus faz brilhar o seu rosto, favorece o seu rosto ao povo, significa favor, graça. Deus está de bom grado para com o povo, a paz entre o povo e Deus. E este é o sentido aqui, é conseguir o favor do rei, a compreensão do rei, que o seu rosto seja favorável e que o seu coração amoleça. Ou seja, é através da sabedoria que nós vamos conduzir a nossa vida, que nós vamos conseguir aquilo que nós pleiteamos. Salomão não está dando uma receita mágica, como 2 mais 2 são 4, se bem que não é mágica, é matemática. Mas o que eu quero dizer, não é uma solução assim: se eu usar de sabedoria eu sempre vou conseguir tudo o que eu quero na minha vida. Claro que há exceções, nem sempre isso vai dar certo, no sentido de que nós vamos conseguir em 100% das vezes. Muitas vezes a sabedoria é saber recuar, é saber desistir, é saber abrir mão. Mas o que Salomão está nos ensinando aqui neste princípio geral é que geralmente nós vamos atingir os nossos objetivos, e a importância de agirmos com sabedoria. E sabe de quem eu me lembro aqui? De Neemias. Vá lá depois em Neemias capítulo 1 e 2, você vai ver ali que Neemias, quando soube da desgraça que estava em Jerusalém pós-cativeiro, Neemias se identifica com aquele povo e ele quer ajudar o povo, mas ele estava diante de Xerxes, um dos ditadores, um dos imperadores mais poderosos do mundo que já existiu e daquela época. E como ele conseguiria o favor do rei? Vocês se lembram? Primeiro ele orou a Deus, ele orou antes de falar, ele orou consigo mesmo, uma oração curtinha, mas também objetiva e eficaz. E ele conseguiu o favor do rei. E Tiago vai nos dizer no capítulo 1 de sua epístola, se alguém necessita de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus, porque de Deus vem a sabedoria. Claro que Deus revela a sua sabedoria na sua palavra, mas mesmo lendo a palavra nós precisamos buscar direção de Deus, e que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreender o que está escrito e também para aplicar na nossa vida, e que nós sejamos conduzidos a Jesus Cristo, a sabedoria que se fez carne. Paulo vai dizer aos Colossenses que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Então, em primeiro lugar, para sabermos agir na hora certa e no momento certo, nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Sabedoria vem através da comunhão com Deus, através de uma vida de leitura das Escrituras, de meditação na palavra de Deus, de comunhão com o Espírito Santo. E a sabedoria nos dada em Jesus Cristo. Precisamos andar na total dependência de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E a sabedoria divina é muito diferente da sabedoria humana. Por exemplo, Tiago no capítulo 3, quem entre vós é sábio e inteligente? Olha que parece muito com Eclesiastes, né? Tiago faz a mesma pergunta. Eu acho que ele leu Eclesiastes antes de escrever Tiago, viu? Quem entre vós é sábio e inteligente?
Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda sorte de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Para os que promovem a paz. Que texto fantástico, não é? Que Deus nos ajude a estar sempre nos seus pés, buscando sabedoria. Isso não somente nas grandes decisões, mas nos mínimos detalhes da nossa vida. Que possamos agir com sabedoria para a glória de Deus, para saber o tempo certo de agir, de tomarmos decisões, de conversar com alguém, de planejar, de executar. Que nós possamos buscar sabedoria do alto para agir na hora certa e também no tempo certo. Em segundo lugar, nos versos seguintes, nós vamos encontrar aí um segundo princípio que nos ajudará a agir no tempo certo e do jeito certo, que é nos submetendo a Deus, é tendo um coração submisso. Salomão, falando especificamente desta relação entre o servo e o rei, entre o rei e os seus subordinados, Salomão vai dizer assim: um conselho eu te dou, eu te digo algo, submeta-se à autoridade do rei, seja obediente, seja submisso, considere a autoridade do rei. Isso não por causa do rei em si. Observe o que Salomão diz aí. Isso por causa de Deus, por causa do seu juramento a Deus. O que Salomão está nos dizendo aí? Ele está nos ensinando um princípio que passa por toda a Bíblia, que nos nossos relacionamentos nós precisamos entender que antes de tudo nós somos submissos a Deus. Deus é soberano, Deus é quem nos deu vida e pelas suas leis Ele é quem conduz a nossa vida. Então Ele deixou papéis na humanidade e permitiu papéis neste mundo caído para que fosse possível a vida. E antes de nós sermos submissos às autoridades, nós somos submissos a Deus. A palavra de Deus diz que a autoridade procede de Deus. Olha o que Paulo, por exemplo, diz em Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador e castigador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo contentemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Olha o que Paulo aqui está nos ensinando em acordo com Salomão. Por isso que a Bíblia tem uma mensagem só. Ela mesmo se interpreta, e ela se completa, e ela se harmoniza em todas as suas partes como um todo. Paulo está nos ensinando aqui este mesmo princípio. Toda autoridade vem de Deus. Por que nós nos sujeitamos à autoridade? Pela autoridade em si? Por causa do presidente que está ocupando o cargo? Não, por causa de Deus. Porque Deus é quem instituiu a autoridade. Quer dizer que todas as autoridades são perfeitas e boas? Não, porque quem ocupa o posto de autoridade são homens falhos, sujeitos a errar. E às vezes nós temos governantes bons, justos, que zelam pelo bem do povo e que refreiam o mal, mas muitas vezes nós temos governantes corruptos,
sujos, que praticam muito mais mal do que qualquer outro criminoso que nós temos na nossa sociedade. Mas o princípio da autoridade é um princípio divino, e Deus é quem levanta reis e abate reis, isso segundo o seu propósito e segundo os seus planos insondáveis. Mas nós sabemos que todos os caminhos de Deus são retos e são justos. Então nós obedecemos às autoridades não por causa das autoridades, mas por causa de Deus, e nos sujeitamos às autoridades, ainda que não concordemos em tudo, por causa de Deus. Você vê que Jesus, quando veio, ele não se ficou opondo e fazendo rebeliões contra as autoridades, e nem os discípulos criando motins para se oporem às autoridades. Eles foram obedientes às autoridades, sujeitos às autoridades, é claro, desde que não levasse a ferir a fé cristã, a abrir mão de princípios da fé cristã. Por exemplo, você vai lá em Atos capítulo 5, os apóstolos vão dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós devemos desobedecer, nós temos direito como cristãos à desobediência civil, quando isso nos leva a negar a fé em Cristo Jesus. É claro que nós vamos sofrer as consequências disso, como vários mártires sofreram, como muitos irmãos em Cristo sofreram no decorrer da história, como Daniel sofreu quando desobedeceu a ordem do rei e orou com janela escancarada, quando as parteiras desobedeceram as ordens do faraó do Egito e esconderam os meninos para que não fossem mortos, porque antes temeram muito mais a Deus. Basta você ler lá o livro de Êxodo, você vai encontrar isso. Então, quando nos leva a desobedecer princípios fundamentais das Escrituras, a negar a nossa fé, antes importa agradar a Deus. Mas aqui está dizendo que no mais nós precisamos nos sujeitar, honrar as autoridades, independente de quem esteja no governo. Por quê? Porque antes de tudo o nosso compromisso é com Deus, e nós entendemos que o nosso reino não é deste mundo, embora nós sejamos também cidadãos deste mundo, mas a nossa pátria verdadeira está nos céus. É claro que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Claro que vivendo em uma sociedade democrática, nós podemos e devemos usar o nosso direito que nós temos para votar leis. Não há nenhum problema, muito pelo contrário, de cristãos ocuparem posições políticas, lugares políticos e serem ali influenciadores para o bem. E o papel da autoridade, o papel do Estado, Paulo deixa aqui muito claro: é louvar o bem, promover o bem, incentivar o bem e punir o mal, refrear o mal, dar condições para que todos vivam e desenvolvam a sua vida com tranquilidade, sem deixar que um ali prejudique o outro, mate o outro, vá para cima do outro, e refreando, portanto, o mal e louvando e promovendo e incentivando o bem. Mas você observou aí que Paulo disse que até os impostos e tudo, nós devemos fazer isso de maneira contente, não com murmuração, mas porque antes estamos servindo a Jesus Cristo e assim vamos dar um bom testemunho. Novamente, não estou dizendo que não possamos e não devamos lutar por impostos mais justos, por um bom destino para os impostos, para um bom uso dos recursos públicos, que é público, que é do povo. Claro que devemos, mas devemos ter esta consciência no nosso coração, que independente de qualquer coisa, o nosso compromisso é com o Senhor Jesus, não é com César, é com o Senhor Jesus. Nós fazemos não por causa dos homens em si, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. E é este princípio que Eclesiastes está nos trazendo lá também, quando o autor diz que nós devemos nos sujeitar, mas antes de tudo por causa do nosso compromisso com Deus, por causa do nosso juramento a Deus. E lá em Pedro também, capítulo 2, versos 13 a 17, Pedro nos diz: sujeitai-vos a toda instituição humana. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos,
temei a Deus, honrai o Rei. Olha o que Pedro está nos dizendo, é por causa de Jesus Cristo, é por amor a Cristo, é porque somos livres, pertencemos agora ao reino de Deus. Cristo é o Senhor soberano da nossa vida, mas este Senhor soberano da nossa vida, que é Jesus Cristo, está nos ordenando a nos submetermos às autoridades, embora sejamos livres, mas a nos sujeitarmos às autoridades e às leis, claro, desde que não nos leve a negar a fé em Cristo Jesus, porque antes de tudo Cristo é o Senhor da nossa vida, mas nós devemos fazer isso justamente por sermos livres, por entendermos que pertencemos a uma pátria celestial, estamos aqui de passagem, nós devemos nos sujeitar às autoridades humanas, não viver criando problemas, porque o nosso objetivo principal é o reino dos céus. Isso não é uma fuga, não quer dizer novamente que nós não vamos nos envolver com as causas deste mundo, mas o reino de Cristo não é desse mundo. Não podemos confundir o reino de Deus com nenhum sistema político, com nenhum governante, mas nós podemos e devemos lutar pelos princípios bíblicos, até porque entendemos que ele é o melhor, não só para cristãos, mas para o homem como um todo, porque todos os homens estão diante de Deus de alguma forma. Não é impor o cristianismo para quem não é cristão, não é impor um modo de comportamento para quem não é cristão, mas nós podemos influenciar, porque se não forem os princípios bíblicos que forem influenciar na sociedade, outros vão influenciar também. É ler do engano que há neutralidade. É claro que devemos respeitar toda crença e toda religião, mas respeitar não quer dizer concordar e aceitar e muito menos praticar ou achar que tudo é uma coisa só. Nós podemos e devemos viver a nossa vida e a nossa fé com firmeza, mas é claro, não é enfiando goela abaixo, impondo e exigindo e obrigando ninguém a ser cristão ou a ter um comportamento cristão. A gente precisa separar muito bem as coisas e entender que o cristianismo é uma religião do coração. O reino de Deus é um reino hoje espiritual, por meio da igreja, no coração dos cristãos, que é o corpo de Cristo Jesus. E olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Que Deus nos ajude a sermos como luzeiros neste mundo tão tenebroso, tão corrupto, tão mau, onde a maldade está cada dia mais crescente. Que Deus nos dê sabedoria para nos sujeitarmos a Cristo, ao Evangelho, à Sua Palavra, a nos sujeitarmos às autoridades e sermos sal da terra e luz do mundo. E voltando lá em Eclesiastes, no verso 3, Salomão vai dizer assim: não te apresses em deixar a presença dele. Ou seja, não desonre o rei, não trate com menosprezo, não se precipite em sair, não traga essa afronta. Isso aqui seria uma afronta que causaria até a morte do sujeito que deixasse o rei falando sozinho, né? E nem te obstine em coisa má, ou seja, não insista, não seja obstinado em praticar o mal, não seja obstinado em fazer algum mal, em tentar algum mal, em viver de maneira mal. É o que Pedro também vai dizer, que nós não devemos sofrer como malfeitores, mas devemos sofrer pelo bom testemunho de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele faz o que bem entende. No caso aqui de um rei, no contexto que Salomão escreve, o rei é soberano, né? É diferente de viver em um ambiente de democracia. Verso 4: porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. É o que Paulo também disse lá. Você quer o louvor? Então faça o bem, mas se você quer sofrer as consequências e as penalidades, você vai fazer o mal, mas você vai arcar com essas consequências. Não quer dizer que em 100% dos casos as autoridades julgam retamente. A gente sabe muito bem que não, né? A justiça humana é muito falha, às vezes condena quem não precisa e deixa solto quem mais comete crimes, né? Principalmente se for do colarinho branco. Mas um princípio geral de autoridade, o que se espera da autoridade é que ela louve o bem e puna os malfeitores. É triste que isso não aconteça, pelo menos não como deveria acontecer. E vai dizer, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ele está falando dessa relação então do servo com o rei. Ele conhece o tempo certo de falar, o momento certo e o modo certo de falar. Isso é sabedoria.
Ai, como precisamos dessa sabedoria, principalmente nesse tempo em que temos vivido. Eu preciso dessa sabedoria, você precisa dessa sabedoria, porque eu erro a mão, você erra a mão, nós erramos a mão, nós erramos na hora de falar, no tempo de falar, nós erramos na maneira de falar, principalmente agora nas redes sociais, como a gente às vezes erra, se precipita, posta, fala com os dedos o que não deveria falar, na hora errada, no momento errado, às vezes a gente envergonha o Evangelho, Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê sabedoria para saber a hora exata de falar e como falar, o jeito de falar. A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade, não devemos mentir, não devemos bajular, não devemos enganar. A verdade precisa ser dita, mas Ele diz, falai a verdade em amor, precisa ser em amor, não esse amor bobo, banal, mundano, mas o amor bíblico, o amor que exorta, o amor que corrige, o amor cheio de graça, o amor cheio de misericórdia, o amor cheio de longanimidade, o amor de Coríntios 13, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera e por aí vai. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a, antes de tudo, nos submetermos a Deus. Bom, e em terceiro lugar, do jeito certo e na hora certa, nós, além de dependermos da sabedoria de Deus, de nos sujeitarmos a Deus, e que essa sujeição se espelhe em todos os outros relacionamentos da nossa vida. Versos 5 e 6. Eclesiastes aí vai nos dizer, Salomão vai nos falar o seguinte: o sábio sabe a hora certa e o modo certo de falar. E no verso 6 ele vai dizer, porque há um tempo para todo o propósito. Há um momento certo, a hora certa e o modo certo para todo o propósito. E Salomão já havia dito algo parecido no capítulo 3, quando ele diz, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de fazer isso e há tempo de fazer aquilo. Ele vai colocando aqueles paralelos, dizendo, há tempo para tudo. Nós que somos ansiosos, apressados, temos síndrome de Deus, queremos resolver tudo, queremos resolver todas as circunstâncias, resolver todas as situações, nós nos afobamos, nós nos precipitamos, nós metemos os pés pelas mãos, colocamos os carros na frente dos bois, não é? Por isso que nós precisamos buscar esta sabedoria, para fazer tudo do jeito certo e no momento certo. Precisamos compreender qual é o tempo e qual é o modo melhor de se fazer as coisas e como nós vamos fazer isso, principalmente na palavra de Deus, na comunhão com Deus, na nossa experiência com Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que nos traz essa sabedoria, é Cristo Jesus vivendo em nós, é Cristo Jesus na nossa vida. Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo considerou as sabedorias e filosofias humanas de lado, e ele quis saber de Cristo, pregar a Cristo e o Evangelho, que é loucura para os homens, mas é sabedoria de Deus. E ele diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Paulo vai dizer, mas Deus nos revelou pelo Espírito. E ele vai dizer mais em seguida, que o homem natural não entende as coisas de Deus, essas coisas se discernem espiritualmente, mas ele diz, mas nós temos a mente de Cristo, é Cristo em nós. Mas olhe lá para Efésios capítulo 5, a partir do verso 14, diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Agora é Cristo o Rei quem vai resplandecer o seu rosto favorável a nós. Vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que interessante, lá aquele servo de Eclesiastes quer o favor do rei. Graças a Deus que é só nós olharmos para Cristo com fé, que o rosto dele vai resplandecer sobre nós e ele nos dará a sua sabedoria. Isso é o Evangelho, é uma boa notícia. Nós não somos sábios, mas precisamos olhar para Cristo Jesus. E Ele é que nos convoca e nos capacita a olharmos para Ele. Para quê? Para que vejamos prudentemente como temos andado. E andar aqui em Efésios é uma palavra muito importante que se repete, traz a ideia de um estilo novo de vida. Assim como Deus nos amou, nós devemos agora andar em amor. É o que Paulo também diz no capítulo 5, verso 2, e andar em amor como Cristo também nos amou e a si mesmo se entregou por nós.
E fazendo como? Remindo o tempo, ou seja, resgatando o tempo, comprando o tempo da futilidade, do uso para o pecado, do uso para a corrupção, do uso para uma velha vida. É comprar o tempo pela graça de Deus, porque os dias são maus. E como a gente faz isso? Compreendendo a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. E onde está a vontade do Senhor? Revelada nas Escrituras. Por isso eu preciso ler, compreender e aplicar ao meu coração as Escrituras Sagradas. E o que mais eu preciso? Do Espírito Santo de Deus, de me encher do Espírito. E como eu me encho do Espírito? Pela oração, pela palavra, pelo uso dos meios de graça. Isso é o Evangelho, é algo dado a nós. E olha o resultado disso. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Lembra lá da sujeição? É um resultado disso, de Cristo em nós, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Bom, voltando para nós finalizarmos a pergunta inicial, quem de nós é sábio? Quem pode compreender as coisas para viver com sabedoria, para podermos saber o momento certo e o modo certo de fazer as coisas? Como que nós podemos ser sábios para nos sujeitar a Deus, para podermos conduzir a nossa vida com equilíbrio, com sabedoria? Bom, nenhum de nós é sábio em nós mesmos. O pecado nos afastou de Deus. Nós nos tornamos nulos nos nossos raciocínios. Essa é a nossa velha vida, um coração obscurecido. Mas a luz do Evangelho traz verdade para o nosso coração, traz sabedoria, traz redenção. Nós nascemos de novo, nós temos comunhão com Deus, nós somos feitos nova criatura, unidos a Jesus Cristo, e agora nós podemos andar em novidade de vida. Esta é a boa mensagem do Evangelho, que a sabedoria se encarnou, veio, esteve entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou, é Jesus Cristo e Ele está vivo. E hoje Deus nos convida, se alguém necessita de sabedoria, peça, busque, ela é nos oferecida em Jesus Cristo. Ele é o Senhor do nosso coração, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Rei que resplandece o rosto sobre nós e olha com um olhar favorável. Se precisamos de sabedoria, Deus tem prazer em nos dar. Essa é a mensagem do Evangelho, Tiago, capítulo de número 1. Se temos dificuldade em nos sujeitarmos, o Evangelho diz que Jesus é Rei, Ele é o Senhor dos senhores. O Evangelho justamente destrona o eu do coração e Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor do nosso coração. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, vocês morreram com Cristo. Pensem agora nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Já não somos nós quem vivemos, mas Cristo agora é quem vive em nós. Nós vivemos agora em Jesus Cristo, unidos a Jesus. E há uma consequência disso ali em Colossenses capítulo 3 para todas as áreas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos. Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que deve habitar no nosso coração. E por isso nós podemos e devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Isso agora é possível por causa da mensagem do Evangelho. Não somente pela lei, como Paulo diz. Não vamos obedecer simplesmente por causa de ser uma lei, mas por causa agora da consciência, porque temos uma nova consciência para com Deus. E olhe também para Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois Ele, sendo Deus, Ele não levou isso em conta, mas Ele se encarnou, e se encarnou como servo, e sofreu uma morte dolorosa, uma morte de cruz, mas agora Ele está sentado no alto e sublime trono, e sujeitou todas as coisas a Ele, inclusive a mim e a você, inclusive o meu e o seu coração. Como nós podemos saber o tempo certo e o momento certo de agir? Precisamos olhar para Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine dia a dia a hora certa e o momento certo. Que sejamos como Jesus Cristo. Olhe para a sua vida e para o seu ministério, como Ele sabia a hora certa e o momento certo de agir, o momento de estar e o momento de se retirar. E como Ele mesmo, sendo o próprio Deus, veio como servo, se sujeitou alegremente à vontade do Pai. E Ele nos uniu a Ele para também transformar a nossa vida e o nosso coração. Que Deus te abençoe e um grande abraço.